Oi gente, eu sou a Andréa Vandaletti, estou aqui novamente no nosso canal Mente Sã e hoje nós vamos falar de onde acaba o amor e começa a sofrer. Eu tô até com um ar de riso, vocês devem estar pensando aí, nossa, que tema é esse, né? Onde acaba o amor e começa a sofrer. Mas eu tô rindo, mas o assunto é sério, né? Eu estava justamente discutindo aqui agora há pouco, né, sobre esse tema e eu comecei a me lembrar das pessoas, né? Eu já falei para vocês que eu tenho um trabalho social, então eu vivo com pessoas, né? E as pessoas quando chegam até mim, elas estão num processo assim bem lamentável, né? Numa situação de sofrimento, numa situação de doença, muitas vezes doença física mesmo, né? Doenças graves como depressão, como câncer, e a gente trabalha as pessoas muito carinhosamente, muito respeitosamente. E eu percebo que uma das grandes causas, né, que levam as pessoas para esse estado de sofrimento é o que eu chamo de uma forma equivocada de amar. Já pensaram sobre isso? Né? É muito comum a gente cometer esse engano. Eu vejo mães, né, que tem todo aquele prazer na maternidade, curte quando o filho nasce. Depois a criança começa a ficar com 2, 3 anos, né? Daí começa a aflorar a personalidade da criança, a mãe não tem domínio sobre a criança, percebe que o processo de educar é muito mais do que fazer um mimozinho, é muito mais, né? Do que abrir pequenas concessões, é falar uma série de não. E aí eu vejo pais e mães que estão se tornando reféns dos filhos, eu vejo casais, né, que estão assim se suportando, não estão mais numa relação que é saudável, numa relação que é gostosa, numa relação de amorosidade, né, verdadeira. Eu começo a ver que o amor vai se transformando em suportabilidade e aí fica uma coisa de sofrimento. Sai daquele sentimento de amor e entra num processo doloroso, de tolerância, de sofrimento mesmo. Agora, quando que isso começa? Vocês já pensaram quando que isso começa? Eu tenho observado isso há alguns anos, né? E eu percebo que esse negócio, ele acontece mais ou menos assim. As pessoas vão abrindo concessões. Vão abrindo concessões e vão se anulando, né? Vão se anulando. Por exemplo, o filho está na idade escolar, tem 7, 8, 9, 12, 15 anos e a mãe levanta religiosamente às 6 horas da manhã, prepara o café, prepara o lanche, bota o relógio para despertar, chama o filho. Cria todas as facilidades. Isso é um exemplo, dentre muitos, tá? A gente tem que desdobrar esse exemplo para outras situações da vida, mas é só um exemplo, né? Então a mãe tem todo esse carinho. Aí, enquanto o filho cresce, a mãe envelhece, né? E sem contar as outras atividades, os outros afazeres, as outras preocupações da mãe, ela continua com essas concessões. E o filho está com 18 anos, com 21 anos, com 23 anos, às vezes até com 30, 40 anos, e a mãe religiosamente fazendo isso. De repente, a mãe já não está mais nem com força física e ela continua sustentando esses hábitos, ela continua sustentando isso que para ela virou uma obrigação. O que era no início um ato de amor, um ato, né, de vontade espontânea, o que era no início, né, uma afetividade, um carinho, se tornou uma coisa pesada, se tornou uma coisa, né, exaustiva. Não dá mais para manter aquilo. E as pessoas saem dessa situação de amorosidade, né, saem dessa situação de espontaneidade e partem para o extremo do sofrimento.
E aí eu vejo pessoas à minha volta que estão sustentando situações completamente absurdas, fora das proporções de força dela, fora das proporções, né, de querer, de liberdade de agir, de satisfação naquilo, e continuam fazendo. E chega uma hora, elas vão ficando saturadas com aquilo, chega uma hora que elas não têm coragem, né, de dar um basta naquilo, e aquilo se torna uma situação de extremo sofrimento, de extremo dissabor, de raiva, né? E as pessoas ficam nutrindo esse sentimento porque não tem essa capacidade de romper com ciclos normais da vida, né? De tomar atitudes que são coerentes com situações, com momentos, né, da existência de cada um, de ambas as partes, nesse processo de relações entre pessoas. Conviver tem que ser sempre um gesto de amor. E tem que ser sempre em ciclos. Nós vamos vencendo ciclos e temos que ir fazendo novas adaptações para que isso seja sempre uma convivência saudável. Então, o motivo dessa nossa conversa hoje é para despertar essa realidade. É para despertar, de repente, a necessidade de olhar para uma determinada situação que de repente está desconfortável dentro da sua vida e você não sabe por quê. Será que não é exatamente porque um determinado ciclo se passou e está iniciando outro? Será que não é só olhar para isso e fazer uma adaptação para que torne novamente aquela relação harmoniosa, aquela relação saudável, aquela relação gostosa? Fica aí então a dica, né, para refletir sobre esse assunto, porque amor tem que ser amor, nunca nada de sofrimento. Amor é uma coisa que liberta, é uma coisa que é para ser boa, que é para ser generosa, que é para ser espontânea, né? Então, sem conflitos. E essa é a mensagem de hoje. Eu espero que vocês gostem. No futuro nós vamos tratar com mais profundidade esses assuntos todos. No momento nós estamos no início do nosso canal, nós vamos fazer só uma abordagem, né, para um despertar, mas vai chegar um momento que nós vamos tratar esses assuntos de uma forma muito mais profunda. Tá ok? Então essa é a mensagem de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá aí, né, o seu like, se inscreve no nosso canal, nos ajuda a divulgar, a despertar consciências, né? Aciona aí o sininho para você receber as notificações quando a gente lançar vídeo novo. E manda para nós aí as suas sugestões para a gente poder explorar temas que possam ajudar vocês, tá bem? Um beijo para todos, fiquem com Deus, até a próxima semana.